A princípios de 1909, nas ruas empoeiradas de Guaranésia, surgiu uma vibração além do comum. Um grupo de jovens decidiu romper com a monotonia cotidiana e criar o primeiro time de futebol da cidade. Nascia o Esporte Clube Guaranesiano. E sem que percebessem, a chama ia aquecendo os corações e movimentando os campos da cidade de Guaranésia por décadas a fio. O tempo passou e, em 28 de agosto de 1921, o Corinthians Futebol Clube de Guaranésia entrou em cena. Seu criador e técnico era João Rubens de Lima e sua sede era na Confeitaria Lima, na Praça Paula Ribeiro. O futebol era agora a parte intrínseca do cotidiano dos moradores desta pequena cidade. Também na década de 1920, mais precisamente em 13 de novembro de 1921, testemunhou-se a criação do Esporte Clube Pinheirista, um time que emergiu do distrito de Santa Cruz da Prata. Em 1942, formou-se o campo oficial e o time Pratinha Futebol Clube. Nós brincava na rua ali em frente do Sojó. Aí nós fazia dois golzinhos de tijolo ou pedra, punha de um lado do outro. Aí nós ajeitávamos a meia e enchia a meia de pano, qualquer coisa, e fechava o tempo a molecada ali. No ano de 1923, a Associação Atlética Guaranésia foi fundada e 2 anos depois se tornou Associação Esportiva de Guaranésia. O futebol local tornava-se ainda mais robusto, criando uma rivalidade saudável que impulsionava a paixão pela bola. Ainda neste período, mais precisamente em 1927, surgia outro time oriundo da fábrica de tecidos Santa Margarida, o SAG, Sociedade Anônima Guaranésia Industrial, que posteriormente passou a se chamar CORE, Clube Operário, Recreativo e Esportivo, em 1937. Operários, entre o tecer das máquinas e o rolar das bolas, criavam uma sinfonia única. A cidade respirava futebol e as fábricas eram berços de guerreiros que honravam suas origens. O ano de 1930 trouxe consigo uma luz efêmera e inesquecível, o Aliança Futebol Clube. Por um breve momento, o Aliança brilhantou os gramados de Guaranésia, enchendo a cidade de emoção. O futebol local ganhou um impulso inspirador. Um time muito prestigiado na época que enchia de emoções os corações dos guaranesianos. Seu escudo, Cruz de Malta, revelava as cores vermelha e branca, que encantavam as senhorinhas guaranesianas e ofereciam premiações como a Taça Mocidade conquistada pelo Aliança Futebol Clube. Após tantas glórias e também algumas decepções, foi decidida a dissolução do clube e em setembro de 1931 fundou-se o Guaranésia Futebol Clube, onde grande parte dos jogadores do Aliança foram atuar. Um clube que nasceu da paixão, da rivalidade e da necessidade de ver a cidade prosperar através do esporte. O time não era apenas uma equipe, mas era um símbolo de união e persistência. O Sr. Berto Antônio Lauria, ex-jogador de futebol do Guaranésia, comenta sobre essa transição. Acabou o time. Depois os jovens, na época, numa mangueira que tinha ali em frente à Dona Benzita, ali, ó, onde é a sorveteria ali, reunindo uma noite lá, então resolveram fundar o Guaranésia Futebol Clube. É que surgiu o Guaranésia. O Guaranésia Futebol Clube nasceu precisamente no dia 27 de setembro de 1931 e até então jogava no Campo das Almas, próximo ao cemitério. O atual estádio Francisco Lopes, do Guaranésia, foi inaugurado mais tarde, no dia 9 de setembro de 1937. O nome do estádio foi escolhido em homenagem a um cidadão dedicado, cuja contribuição para a criação e manutenção do local ecoaria por décadas, o senhor Chico Lopes. A arquibancada foi inaugurada em 29 de julho de 1973
e seus refletores foram acesos pela primeira vez em 1º de novembro de 1988. O time do Guaranésia Futebol Clube, enquanto se formava, muitas coisas aconteciam e movimentavam a cidade para que a atração do futebol fosse garantida. Na década de 1940, o time do Guaranésia Futebol Clube já havia se consolidado e era um time mais temido da região por ter excelentes jogadores e uma organização magnífica. A década de 50 não foi diferente. O Guaranésia Futebol Clube continuou sua trajetória vencedora e já disputava campeonatos e jogos regionais com muito respeito pelo adversário. Em 1960, com o time já formado por jogadores selecionados e com as famosas chuteiras feitas manualmente por Otávio Pasqualini, o Tavinho, o Guaranésia Futebol Clube desfilava pelos campos afora, mostrando todo o seu poder de luta e determinação. Em 1969, o Guaranésia Futebol Clube formava a primeira equipe feminina da cidade e, por volta dos anos 80, com a chegada da família da Cruz em Guaranésia, a então garota Binha encontrou-se com a família Silva. Junto com Marília Silva, elas iniciaram uma nova etapa do futebol feminino, formando 2 equipes para jogar partidas comemorativas e festivas da cidade e região, as Panteras e Frenéticas. Essas meninas, que eram pioneiras desta geração, juntaram-se a Consuelo Eluane, que também sempre praticou esportes. Juntas, elas davam espetáculos jogando futebol, driblando as dificuldades e diversidades em cidades vizinhas, onde elas se deslocavam com carros próprios ou até mesmo de caminhão. A partir desta época, infelizmente, o futebol feminino não teve sequência por falta de apoio das gestões públicas e esportivas locais. A década de 70 não foi menos vibrante. Os jogos já eram mais desenhados e os jogadores jogavam sob esquemas táticos para sobressair ao adversário. 1970, o ano da Copa do Mundo, onde o futebol virou uma paixão sem limites. Entre fotos amareladas, troféus polidos de suor, lágrimas, vitórias e derrotas, a história assim é contada. Avenida me leva a mim, tu és orgulho do meu Brasil, rivalidade só na bola, vamos todos pra ganhar, mas que redonda ela rola e a torcida a delirar. É gol! Copa, café e futebol, em Guaranésia samba só, na seleção acreditar, tudo é mudar. Voltando à década de 40, nela testemunhou-se também a criação dos times das zonas rurais, onde muitas vezes uma atividade informal e comunitária era motivo para que as pessoas se reunissem para jogar futebol em campos improvisados, usando bolas confeccionadas pelas próprias mãos. Mais conhecido do Pedro Penosa. Então nós jogávamos lá na roça, era aquele sacrifício lá na escola, porque não tinha bola, nós fazíamos uma bola de meia. Aí depois nós tínhamos que pedir para a professora guardar aquela bola para um outro dia, porque senão no outro dia nós não tínhamos. A Fazenda da Onça, no ano de 1940, foi uma das pioneiras em formar times de futebol para jogar na própria fazenda, como também em campos das terras vizinhas e na cidade de Guaranésia contra equipes formadas para jogos especiais. Sempre com apoio e colaboração da senhora Dona Moema Ribeiro Lima de Freitas, o Onça Futebol Clube teve momentos históricos de desafios e conquistas em campeonatos rurais, municipais e até regionais, que estão para sempre guardados nas memórias de seu povo.
Retornando à década de 60, no ano de 1966, a Fazenda Ipiranga formava uma equipe de futebol quase imbatível, com jogadores da própria Fazenda e alguns convidados, o Ipiranga Futebol Clube. O Ipiranga Futebol Clube possuía um plantel de jogadores que participava de vários campeonatos do município de Guaranésia e também da região. O antigo campo da prefeitura, em 1964, era um espaço aberto com marcações improvisadas e traves de madeiras e mantinha atividades informais além do futebol. O terreno era alagadiço, por ser uma baixada próxima ao rio, e por isso levou o nome de Campo da Várzea. Os jogos tinham como características a descontração e a integração social somadas com a paixão pelo esporte de maneira acessível. Apesar das condições modestas, o time da Prefeitura Futebol Clube fazia jogos amadores refletindo o amor e a informalidade associados ao futebol em contextos mais comunitários. Várias pessoas contribuíram para o crescimento da equipe, mas Silvio Gonçalves, ou Sirvão da Praina, e seu irmão, Sérgio Gonçalves, eram os que mais cuidavam da formação do time e também da manutenção do campo. De 1990 a 2009, o time da prefeitura teve mudanças significativas em suas instalações, construindo um vestiário, aterrando o campo, e o senhor Antônio Pedro da Silva, ou Tonho Paraná, era o principal responsável, entre outros, que cooperaram por zelar daquele importante espaço. A partir de 2 de janeiro do ano 2000, através de alguns colaboradores, foi criada a Associação Esportiva Beira Rio, tendo como primeiro presidente o senhor Joaquim Silvestre Vilas Boas, o Quincas. Em 2023 houve uma grande conquista onde o campo e toda a sua instalação, que estava sob o poder do Estado, foi doado ao município, que por sua vez repassou à Associação Esportiva Beira Rio definitivamente. O Cruzeiro Esporte Clube é uma sociedade civil fundada em 13 de junho de 1968, onde teve seu estatuto aprovado e sua primeira diretoria foi formada por Davi Bento de Faria, Ângelo Lopes, Altamiro Torres, Jorge Pereira Dias, Jamil Isaac e Dionísio Alves da Silva. O alambrado foi erguido em setembro de 1970 e, após muitos anos, foi alcançada uma conquista significativa: a instalação de bons refletores para a iluminação. Também neste período, o time dos Marianos, um movimento de renovação carismática católica que formou uma equipe com jogadores guaranesianos, realizando jogos com a finalidade de socializar e confraternizar com as pessoas do município. A partir de 1970 até hoje, dezenas de novas equipes surgiram. Times sem campo, sem estádio, mas que também representam a força do futebol em Guaranésia. E não podemos deixar de citar um dos maiores personagens da história do futebol de Guaranésia, o senhor Sebastião Vitalino. Corintiano ferrenho, grande comunicador e radialista, Sebastião foi jogador na década de 60, além de organizar jogos de equipes rurais e regionais no popular placar esportivo. E senhor Vitalino fez isso durante aproximadamente 20 anos na sua barraquinha situada na Praça Dona Sinhá. As equipes de profissões eram formadas na época como atração em jogos comemorativos e também para que todos tivessem a oportunidade de praticar alguma atividade física e também social. Os principais times foram alfaiates, banda, boiadeiros, comerciantes, taxistas e padeiros.
Em Guaranésia, entra em ação, faz a galera extravasar sua emoção. Desce a avenida, me leva a mil, tu és orgulho no meu Brasil. Rivalidade só na bola, vamos todos pra ganhar. Mas que redonda ela rola e a torcida a delirar. E você, meu amigo Paíra, como todo mundo te conhece no mundo do futebol, como foi seu início dessa carreira de futebol? E é tão brilhante também que você tem que passar pra gente. Olha, César, eu, assim como você, como nasci em Guaranésia, né, com muito orgulho, a gente tem o prazer de falar que qualquer time que a gente jogou no Brasil, na Europa, em qualquer lugar, a gente tem o prazer de falar que é nascido em Guaranésia, né, com muito orgulho. E a gente tem essa trajetória muito parecida, né, cada um em sua geração, né, eu mais na década de 80, você na década de 90, fomos aí um dos pioneiros do futebol profissional de Guaranésia, e que a gente procura passar isso para as crianças, né, para as novas gerações. E assim como uma partida emocionante de futebol que chega ao seu apito final, o documentário Guerreiros da Bola resgatou as memórias, os feitos e as paixões que permanecerão ecoando através das gerações futuras como um hino imortal do futebol de nossa querida cidade de Guaranésia. Em Guaranésia, entra em ação, faz a galera extravasar sua emoção. Desce a avenida, me leva a mil, tu és orgulho no meu Brasil. Rivalidade só na bola, vamos todos pra ganhar. Mas que redonda ela rola e a torcida a delirar. É gol! Copa, café e futebol, em Guaranésia, samba e sol, na seleção, acreditar, tudo é fundamental, pois somos todos titular, até governo oposição, foi nesta Copa só vai dar, nosso Brasil é campeão, validade só na bola, vamos todos pra ganhar, mas que redonda ela rola e a torcida aderirar. Copa, café e futebol, em Guaranésia, samba e sol, na seleção, acreditar, tudo é fundamental, na seleção, acreditar, tudo é fundamental, na seleção, acreditar, tudo é fundamental. Em Guaranésia, entra em ação, faz a galera extravasar sua emoção. Desce a avenida, me leva a mil, tu és orgulho no meu Brasil. Rivalidade só na bola, vamos todos pra ganhar. Mas que redonda ela rola e a torcida a delirar. É gol! Copa, café e futebol,